Você não colapsa a realidade quando deseja. Você não colapsa a realidade quando pede. Você não colapsa a realidade quando tenta controlar os resultados. A realidade só colapsa quando você observa conscientemente o algoritmo que a governa. Isso muda tudo, porque desmonta a ilusão mais antiga, a ideia de que você cria algo do zero. Nada é criado, tudo é reconhecido. O que você chama de realidade não é um objeto sólido esperando ser moldado. É um campo de possibilidades já existentes, aguardando apenas um ponto de observação coerente para se organizar. O colapso não acontece porque você fez mais força, pensou mais positivo ou repetiu as palavras certas. O colapso acontece quando a sua consciência entra em alinhamento com um estado específico e o reconhece como verdadeiro. Não é criação, é seleção. Quando você observa, você não está olhando para fora. Você está se tornando consciente do estado interno a partir do qual está percebendo o mundo. A realidade responde a isso instantaneamente, porque ela é um espelho, não um juiz. Ela não decide o que você merece. Ela reflete quem você está sendo. Este é o algoritmo. Frio, preciso, neutro, absolutamente fiel. Enquanto você acredita que precisa fazer algo para mudar a realidade, você continua preso ao mesmo padrão. O esforço excessivo sinaliza a ausência. A tentativa constante sinaliza a falta. O campo lê isso com perfeição. Não como punição, mas como instrução. Aquilo que você sente como verdadeiro é o comando ativo. Não aquilo que você deseja, mas aquilo que você reconhece como já sendo. Por isso, observar muda tudo. Observar é retirar energia da reação automática. Observar é interromper o ciclo inconsciente. No instante em que você observa, você sai do modo de repetição e entra no modo de seleção. Você deixa de ser arrastado pela corrente e passa a perceber a direção do fluxo. E quando isso acontece, a realidade se reorganiza sozinha, porque não existe separação entre o observador e o campo observado. Você não está aqui para manipular o algoritmo. Você está aqui para percebê-lo. A consciência não empurra a realidade. Ela revela. Quando há clareza, o colapso é inevitável. Não porque você quer, mas porque não há mais conflito interno sustentando outras possibilidades. O campo sempre responde à coerência. Este é o início da iniciação. Não no sentido de adquirir algo novo, mas de lembrar quem você sempre foi. Você não é uma pessoa pequena tentando influenciar o mundo externo gigante. Você é o ponto consciente onde infinitas possibilidades se organizam. Quando você reconhece isso, algo relaxa, o controle cai, a resistência dissolve e o fluxo natural retorna. Nada disso exige fé, exige apenas percepção. Quanto mais você observa, menos precisa fazer. Quanto menos você força, mais a realidade responde. Esta não é uma promessa, é uma lei. E a partir daqui, tudo que você vai ouvir só aprofunda essa lembrança. Se este reconhecimento já começou a ressoar em você, se inscreva agora para permanecer dentro dessa frequência e continuar esse movimento de clareza. A realidade não escuta o que você diz. Ela não reage às palavras que você repete, às frases que você afirma ou às intenções que você formula mentalmente. Isso não é porque exista algo errado com palavras, mas porque palavras não são a linguagem do algoritmo. O campo não responde a som, nem a pensamento isolado. Ele responde a estado. Quando você tenta mudar a realidade por meio de afirmações, pedidos ou comandos mentais, o que realmente está sendo enviado não é o conteúdo das palavras, mas o estado interno a partir do qual elas surgem. Se as palavras vêm acompanhadas de esforço, urgência ou tentativa de convencer o mundo, o sinal real já foi emitido antes mesmo da frase ser concluída. O algoritmo lê coerência, não discurso. Isso explica por que tantas pessoas repetem palavras positivas e ainda assim permanecem na mesma experiência. Não é falta de merecimento, não é falha de técnica. É apenas uma incompatibilidade entre o que é dito e o estado que sustenta aquilo que é dito. O campo não negocia com contradições internas. Ele apenas reflete o que está estável. A mente acredita que pode liderar o processo porque foi treinada a resolver problemas por controle. Mas a realidade não é um problema a ser resolvido. É um sistema responsivo. Quando você tenta comandá-la mentalmente, você reforça a separação entre quem observa e aquilo que é observado. E essa separação já é, em si, uma instrução de desalinhamento.
O algoritmo da realidade não pergunta o que você quer. Ele responde a quem você está sendo. O estado interno é a senha. A coerência é o acesso. Quando o pensamento, sensação e presença apontam na mesma direção, o campo responde sem atraso. Quando estão desalinhados, a realidade permanece aparentemente imóvel, não por resistência, mas por fidelidade ao sinal recebido. Perceba como isso remove o peso do esforço. Você não precisa encontrar as palavras certas. Não precisa convencer o universo. Não precisa repetir nada até se cansar. Tudo o que importa é o estado a partir do qual você está percebendo este momento. A realidade já está escutando isso o tempo todo. A frequência não é algo místico distante. É apenas o padrão estável do seu estado atual. Quando há coerência, o campo organiza as possibilidades em torno disso. Quando há conflito interno, múltiplos sinais são emitidos ao mesmo tempo, e o resultado é ruído. O algoritmo não erra. Ele apenas responde com precisão matemática. Isso não significa que você deva silenciar palavras ou pensamentos. Significa que eles deixam de ser o centro. Eles passam a ser consequência, não causa. Quando o estado muda, as palavras mudam naturalmente. E quando as palavras mudam como reflexo do estado, elas deixam de ser tentativa e se tornam expressão. Aqui começa uma virada importante. Você deixa de tentar falar com a realidade e passa a escutá-la. Você percebe que cada resposta já está acontecendo, antes mesmo de qualquer frase. O algoritmo sempre esteve ativo. A única diferença agora é que você começa a reconhecer como ele realmente funciona. A consciência altera o resultado não porque ela empurra a realidade, mas porque ela redefine o ponto a partir do qual a realidade se organiza. Isso é sutil, e exatamente por isso passa despercebido. A mente foi treinada para associar mudança a esforço, ação e intervenção direta. Mas a realidade não responde a movimento externo. Ela responde a posicionamento interno. Existe uma diferença profunda entre reagir e observar. Reagir é automático. É o corpo e a mente repetindo padrões já conhecidos, tentando se proteger, corrigir ou antecipar. A reação sempre nasce do passado. Ela carrega memória, condicionamento e expectativa. Observar, por outro lado, acontece fora desse ciclo. Observar a presença sem intenção de corrigir. É consciência sem urgência. Quando você observa, algo essencial muda. Você deixa de alimentar a sequência automática de causa e efeito inconsciente. A energia que sustentava um padrão deixa de ser reforçada. Não porque você lutou contra ele, mas porque você saiu do lugar que mantinha ativo. O resultado muda porque o ponto de observação mudou. E a realidade sempre se organiza em torno do observador. É por isso que o não esforço é uma lei, não uma técnica. O esforço excessivo indica que você ainda está tentando resolver algo de dentro do mesmo estado que o criou. Isso nunca produz um novo resultado. Apenas refina o antigo. O não esforço não é passividade. É alinhamento. É a ausência de conflito interno sinalizando ao campo que não há mais necessidade de manter certas configurações. A consciência não cria movimento. Ela cria clareza. E clareza reorganiza tudo sem atrito. Assim como um espelho não força a imagem a mudar, mas a reflete com precisão, a realidade não precisa ser empurrada quando o observador muda. O campo responde instantaneamente porque não existe separação real entre o estado interno e o resultado externo. Perceba como isso desmonta a ideia de sacrifício. Nada precisa ser consertado à força. Nada precisa ser perseguido. O que precisa acontecer é um deslocamento interno de posição. Quando você observa um padrão sem tentar mudá-lo, você deixa de ser capturado por ele. E no instante em que não há captura, não há continuidade automática. Isso não significa que ações externas desaparecem. Significa que elas deixam de ser o motor. A ação passa a ser consequência do alinhamento, não tentativa de alcançá-lo. A partir desse ponto, tudo flui com menos resistência porque o campo não está respondendo a conflito, mas a coerência. Esse é o ponto exato onde muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que observar é não fazer nada, mas observar é o ato mais profundo de participação consciente. É sair do ruído e entrar na frequência clara onde a realidade pode se reorganizar sem interferência. A partir daqui, uma pergunta inevitável começa a surgir.
Se a consciência altera o resultado sem esforço, que tipo de estrutura é essa que responde tão precisamente ao observador? Para compreender isso, é preciso olhar além da experiência individual e reconhecer a natureza do campo onde tudo isso acontece. Antes de qualquer experiência individual, antes de qualquer interpretação pessoal, existe um campo silencioso, responsivo, neutro. Ele não decide, não avalia, não interfere. Ele apenas responde. Tudo o que você chama de realidade surge dessa interação constante entre o campo e o estado a partir do qual você o acessa. A realidade não é uma coleção de objetos sólidos independentes de você. Ela funciona como um campo magnético vivo, onde possibilidades se organizam em torno de coerência. Assim como partículas se alinham espontaneamente a um polo magnético, eventos, encontros e circunstâncias se alinham ao estado interno que você sustenta com mais estabilidade. Não por intenção, mas por compatibilidade. Esse campo não é pessoal. Ele não sabe quem você é como indivíduo. Ele não reconhece histórias, justificativas ou narrativas internas. Ele responde exclusivamente ao padrão que está ativo. Por isso ele é tão preciso. Por isso, às vezes, parece implacável. Não porque seja cruel, mas porque é absolutamente fiel ao sinal recebido. Quando se diz que a realidade é um espelho, não se trata de poesia. Trata-se de funcionamento. Um espelho não escolhe o que refletir. Ele reflete o que está diante dele. O campo faz o mesmo. Se há coerência, ele amplifica. Se há conflito interno, ele fragmenta. Se há clareza, ele organiza. Se há ruído, ele dispersa. É aqui que muitas interpretações falham. As pessoas acreditam que o campo responde a desejo, quando na verdade responde à estabilidade. O desejo pode surgir de dois lugares muito diferentes. Pode surgir da expansão natural, ou pode surgir da sensação de falta. O campo não responde ao conteúdo do desejo, mas ao estado que o gerou. Por isso, dois desejos iguais produzem resultados completamente diferentes em pessoas diferentes. O magnetismo da realidade não é criado por esforço. Esforço excessivo é, muitas vezes, sinal de desalinhamento. O campo não é atraído por tensão. Ele responde à naturalidade. Quando um estado é coerente, ele não precisa se impor. Ele simplesmente emite. E o campo reorganiza as possibilidades ao redor dessa emissão sem resistência. Nada disso exige controle. Controle é uma tentativa de impor forma a partir de um ponto instável. O campo não responde bem a isso porque recebe sinais contraditórios. Já a coerência é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela apenas é. E quando algo é, o campo reconhece imediatamente. Perceba como isso retira a ideia de mérito ou punição. A realidade não está te testando. Ela não está atrasando nada. Ela está apenas respondendo com precisão matemática ao padrão ativo. Quando esse padrão muda, o reflexo muda. Sem drama, sem negociação, sem tempo de espera desnecessário. A partir dessa compreensão, fica claro que a pergunta nunca foi como mudar a realidade, mas sim qual estado está sendo sustentado agora. O campo já está respondendo. Sempre esteve. O que começa a se transformar é a forma como você lê esse reflexo, principalmente a forma como você se posiciona dentro dele. A emoção é a linguagem primária da realidade. Antes de qualquer pensamento articulado, antes de qualquer decisão consciente, existe um estado emocional ativo emitindo um sinal contínuo para o campo. Esse sinal não precisa ser forte, precisa ser estável. A realidade não responde à intensidade momentânea, mas à frequência sustentada. O que você sente não é um detalhe da experiência, é o código-fonte dela. Emoções não surgem para atrapalhar o caminho. Elas surgem para informar alinhamento ou desalinhamento. Expansão indica coerência. Contração indica conflito interno. Simples assim. Não há erro nisso. Não há julgamento. Apenas feedback. Quando você se sente expandido, leve, presente, o campo reconhece esse estado como compatível com organização e fluxo. As possibilidades se alinham porque não há resistência interna fragmentando o sinal. Quando você se sente contraído, tenso ou em urgência, o campo reconhece instabilidade, não como punição, mas como instrução. O reflexo se ajusta para corresponder exatamente a esse padrão. O problema não está na emoção em si, mas na interpretação que você faz dela.
Emoções foram ensinadas como algo a ser controlado, suprimido ou superado. Isso cria um conflito adicional. Quando você luta contra uma emoção, você adiciona ruído ao sinal. O campo recebe informações contraditórias. Parte de você sente, outra parte rejeita o que sente. O resultado é confusão refletida. Emoção não é fraqueza, é navegação. É o sistema de orientação mais preciso que existe. Ela aponta, em tempo real, se você está em coerência com o estado que deseja experienciar. Ignorar esse sistema é como desligar o painel de instrumentos e continuar acelerando. A realidade continua respondendo, mas você perde a leitura do processo. Perceba como isso muda a relação com o desconforto. Contração não é um sinal de que algo deu errado. É um aviso claro de desalinhamento. Não pede correção imediata, pede observação. Quando você reconhece a emoção sem tentar mudá-la, ela cumpre sua função e naturalmente se transforma. Quando você tenta forçá-la a desaparecer, ela se intensifica, porque o conflito interno aumenta. A expansão, por sua vez, não precisa ser perseguida. Ela surge quando há permissão. Quando você para de resistir ao que sente e começa a escutar, o estado muda sozinho. O campo responde a essa mudança com a mesma precisão com que respondeu antes. Nada precisa ser pedido. Nada precisa ser provado. É assim que a realidade conversa com você o tempo todo. Não por eventos isolados, mas por sensação contínua. A emoção não está tentando controlar sua vida. Ela está traduzindo o campo em algo que você pode sentir. Quando você aprende essa linguagem, a experiência deixa de ser confusa e passa a ser clara. Se essa compreensão está fazendo sentido agora, se você sente esse encaixe interno acontecendo, curta o vídeo. Esse gesto simples reforça a permanência nessa frequência de clareza e reconhecimento. O impulso de controlar nasce do medo de perder estabilidade. A mente acredita que, se apertar mais forte, se antecipar cada variável, se tentar corrigir tudo, então finalmente haverá segurança. Mas o controle não cria estabilidade. Ele cria resistência. E resistência é exatamente o que quebra o fluxo natural da realidade. Quando você tenta controlar, o sinal emitido ao campo é claro. Algo está errado agora. Há urgência, há desconfiança, há conflito interno. O campo responde com a mesma precisão de sempre. Ele não entrega fluidez a um estado que comunica tensão. Não por castigo, mas por coerência. A realidade apenas reflete o padrão ativo. Controle é esforço sustentado contra o momento presente. É uma tentativa de empurrar a experiência para fora do que ela é. E sempre que você faz isso, você se coloca em oposição ao campo. Dois vetores em direções diferentes não geram movimento harmonioso. Geram atrito. Esse atrito é sentido como atraso, bloqueio ou repetição. Permissão é o oposto exato disso. Permitir não é desistir. Não é aceitar passivamente qualquer coisa. Permitir é reconhecer que o estado atual é o ponto de partida real. É soltar a guerra interna. Quando não há luta, o sinal muda imediatamente. O campo reconhece prontidão porque não há mais resistência fragmentando a emissão. A permissão comunica confiança. Não confiança no resultado específico, mas confiança no funcionamento do campo. Ela diz, este estado é suficiente agora. E quando algo é suficiente, ele se organiza. Portais não se abrem para quem empurra a porta com força. Eles se abrem quando a tensão some e o movimento se torna natural. É por isso que tantas tentativas de manifestar falham. Não porque a pessoa não tentou bastante, mas porque tentou demais. Tentativa excessiva é sempre um sinal de desalinhamento. Ela reforça a sensação de que algo ainda não chegou, de que falta alguma coisa. O campo responde ampliando essa ausência percebida. Permissão não exige que você goste de tudo o que sente. Exige apenas que você pare de lutar contra o que já está ativo. Quando você permite uma sensação, ela perde a função de gritar. Quando você permite um estado, ele se reorganiza. O fluxo retorna porque não há mais resistência, mantendo a forma antiga. Isso não significa que ações desaparecem. Significa que elas deixam de ser forçadas. A ação que surge da permissão é precisa, econômica e eficaz. Ela não tenta compensar nada. Ela expressa alinhamento. E o campo responde a isso com velocidade e clareza. A realidade não testa sua força. Ela responde à sua abertura.
Quanto mais você solta o controle, mais o campo encontra espaço para se reorganizar. Quanto mais você permite, mais portas aparecem sem esforço. Esta é uma lei silenciosa, mas absoluta. Se você sente que está pronto para soltar a tensão e permitir esse movimento agora, comente "eu permito". Esse reconhecimento simples âncora esse estado e sinaliza ao campo a sua prontidão vibracional. Antes de falar sobre o futuro, é preciso soltar a ideia de que existe apenas um caminho à frente. O que você chama de futuro não é uma linha única esperando para ser alcançada. É um conjunto de possibilidades simultâneas, já existentes, organizadas em diferentes estados de experiência. O que determina qual delas se torna real não é esforço, sorte ou tempo. É identidade. A realidade não se move até você. Você se move entre linhas do tempo por meio do estado que sustenta. Cada identidade ativa corresponde a uma configuração específica do campo. Quando você muda quem está sendo, muda automaticamente a linha que está acessando. Nada precisa ser criado. Nada precisa ser empurrado. A seleção já está acontecendo o tempo todo. Identidade não é o que você diz sobre si mesmo. Não é um rótulo, uma história ou um objetivo futuro. Identidade é o conjunto de padrões estáveis que você vive agora. Como você reage, como percebe, como se posiciona internamente diante da experiência. Isso é o que o campo reconhece. Isso é o que seleciona a linha. Por isso a ideia de futuro fixo não se sustenta. Não existe um destino único aguardando. Existem versões da realidade compatíveis com versões de você. Quando você tenta mudar o futuro sem mudar a identidade presente, nada acontece, porque a linha acessada continua sendo a mesma. O campo responde à coerência atual, não à promessa de mudança. Cada vez que você se mantém em um estado conhecido, você reafirma aquela linha. Cada vez que você reconhece um novo posicionamento interno, uma nova linha se torna disponível. Não como algo distante, mas como uma reorganização imediata da experiência. As circunstâncias começam a refletir esse novo estado de forma gradual ou repentina, dependendo da estabilidade da identidade ativada. Isso explica por que algumas mudanças parecem milagrosas e outras parecem impossíveis. Não é sobre dificuldade externa, é sobre compatibilidade interna. Uma identidade que ainda se percebe como carente acessa linhas que confirmam essa percepção. Uma identidade que se percebe como suficiente acessa linhas que refletem fluidez. O campo não julga nenhuma delas. Ele apenas responde. Você não escolhe linhas do tempo com a mente. Você escolhe com o ser. Pensar em uma realidade diferente enquanto permanece no mesmo estado apenas cria frustração. Reconhecer um novo estado, mesmo antes de qualquer evidência externa, já desloca o ponto de acesso. A realidade começa a acompanhar porque não há conflito interno segurando a forma antiga. Isso não exige visualização constante nem vigilância exaustiva. Exige honestidade interna. Qual identidade está sendo sustentada agora? Aquela que espera ou aquela que reconhece? Aquela que tenta chegar ou aquela que já está? O campo responde a essa resposta silenciosa, não ao discurso consciente. Quando você entende isso, o tempo perde poder. Não há pressa, porque não há distância real. Há apenas estados. E estados são acessados no agora. Cada instante é uma encruzilhada invisível onde uma linha é reforçada e outras são deixadas para trás. Sem drama, sem esforço, apenas por coerência. A partir daqui, a pergunta deixa de ser quando isso vai acontecer e passa a ser quem eu estou sendo enquanto observo. É essa identidade que decide a linha que se torna real. O presente não é um intervalo entre passado e futuro. Ele é o único ponto onde qualquer coisa pode acontecer. Tudo o que existe, existe agora. Tudo o que muda, muda agora. O passado só existe como memória ativa no presente, e o futuro só existe como projeção mental no presente. Fora disso, não há acesso. A realidade não colapsa amanhã. Não colapsa quando as condições estiverem perfeitas. Não colapsa quando você finalmente se sentir pronto. Ela colapsa sempre no agora, porque é o único ponto onde identidade, estado e observação coexistem. Qualquer tentativa de sair desse ponto cria espera. E espera é apenas um estado disfarçado de tempo. Quando você acredita que algo ainda vai acontecer, você se posiciona fora do ponto de acesso.
A mente chama isso de paciência. O campo lê isso como adiamento. Não por erro, mas por coerência. Se o estado ativo é de espera, a realidade responde com mais espera. O algoritmo não se move no tempo. Ele se organiza no presente. O agora não é pequeno. Ele não é limitado. Ele contém todas as linhas possíveis. O que muda não é o tempo, é o estado a partir do qual você o habita. Cada agora é um portal completo. Não existe um agora fraco e um agora poderoso. Existe apenas presença ou ausência de presença. Quando você se âncora no presente, algo essencial acontece. A fragmentação interna diminui. A mente para de oscilar entre correção do passado e antecipação do futuro. Essa oscilação é ruído, e ruído gera respostas confusas. Quando a atenção repousa no agora, o sinal se torna claro. O campo responde porque finalmente há coerência. Isso não significa ignorar memórias ou planejamento. Significa reconhecer que ambos só têm efeito quando informam o estado atual. O passado não cria nada sozinho. O futuro não cria nada sozinho. Apenas o estado presente cria. E criar aqui não é fabricar algo novo, é permitir que uma configuração se organize. A espera parece inofensiva, mas ela carrega uma mensagem clara. Ainda não. Ainda falta algo. Ainda não sou. O campo responde exatamente a isso. Quando a espera dissolve, não porque você desistiu, mas porque reconheceu que este instante é suficiente, o ponto de acesso se abre naturalmente. O presente não pede preparação. Ele pede reconhecimento. Tudo o que você procura já está disponível como possibilidade agora. A única diferença entre acessar ou não acessar é o estado a partir do qual você observa este momento. Quando a presença, o colapso é imediato. Quando a distração, ele parece distante. Isso devolve soberania. Você não depende de eventos futuros para se alinhar. Você não depende de condições externas para acessar clareza. Tudo acontece onde você está, como você está. O agora não é uma ponte, é o destino. Quando você entende isso, o tempo perde o poder de te pressionar. Não há corrida, não há atraso. Há apenas o reconhecimento silencioso de que este instante é o único lugar onde a realidade pode responder. E ela já está respondendo. O contraste surge quando o estado interno encontra uma resposta que parece oposta ao que se deseja. A mente interpreta isso como erro, atraso ou obstáculo. Mas o contraste não é um desvio do caminho. Ele é parte do ajuste fino. Ele existe para revelar, com precisão, onde ainda há desalinhamento entre identidade e percepção. A realidade não cria contraste para testar você. Ela cria contraste porque responde fielmente ao sinal ativo. Quando há uma diferença entre o que é reconhecido internamente e o que é desejado mentalmente, o campo expõe essa diferença por meio da experiência, não como punição, mas como clareza. O contraste torna visível aquilo que ainda estava implícito. Toda experiência indesejada carrega uma informação específica. Ela aponta para um ponto de resistência, expectativa ou apego que ainda está sendo sustentado. Quando você reage ao contraste tentando eliminá-lo rapidamente, você reforça exatamente o estado que o gerou. A resistência comunica que algo ali não deveria existir. O campo responde prolongando, porque resistência é energia aplicada. Reconhecimento funciona de outra forma. Reconhecer não é concordar, nem se resignar. Reconhecer é ver com clareza o que está sendo refletido sem tentar corrigir imediatamente. No instante em que o contraste é reconhecido como feedback, ele perde a função de insistir. O campo não precisa repetir a mensagem quando ela foi recebida. É por isso que algumas situações se repetem até que algo interno mude. Não porque a realidade insiste, mas porque o sinal continua o mesmo. O contraste permanece enquanto houver resistência ao que ele revela. Quando a resistência cai, a experiência se transforma naturalmente, muitas vezes sem esforço direto. O contraste refina porque ele elimina ambiguidades. Ele mostra exatamente o que não está alinhado. Ele remove idealizações vagas e traz atenção para o ponto real de ajuste. Sem contraste, o alinhamento seria impreciso. Com contraste, a identidade se define com mais clareza. O campo responde a essa definição refinada com reorganização. Isso muda completamente a relação com desafios. Eles deixam de ser inimigos a serem vencidos e passam a ser indicadores de calibração.
Quanto mais rápido você reconhece o contraste sem julgamento, mais rápido ele cumpre sua função. Quanto mais você luta contra ele, mais ele se estende no tempo. Reconhecimento dissolve porque ele retira a carga emocional, esta que estava sendo adicionada à experiência. A situação em si é neutra. O peso vem da resistência interna. Quando essa resistência cessa, o contraste perde densidade. Ele se reorganiza ou desaparece porque não há mais energia sustentando aquela forma específica. O campo não exige perfeição. Ele exige coerência. O contraste não pede correção forçada. Ele pede leitura honesta. Quando você lê corretamente, a necessidade de insistência some. A realidade não precisa gritar quando você escuta. Cada contraste vivido com clareza refina a identidade. Cada resistência dissolvida libera energia. O processo não é linear, mas é preciso. E quanto mais você reconhece o contraste como parte do ajuste, menos ele parece um problema e mais ele se revela como um aliado silencioso no alinhamento do estado que você sustenta agora. Antes de qualquer experiência, antes de qualquer pergunta sobre como a realidade funciona, existe um erro silencioso que precisa cair: a ideia de que você está separado do campo. Enquanto você se percebe como alguém observando algo externo, sempre haverá esforço, interpretação e distância. Quando essa percepção se dissolve, algo fundamental se revela. Você não observa o campo. Você é o campo consciente onde tudo aparece. A identidade pequena acredita que existe o eu aqui dentro tentando navegar o mundo lá fora. Essa crença cria fricção constante, porque parte da experiência é tratada como externa, imprevisível ou fora de controle. Mas o campo nunca esteve fora. O que você chama de realidade surge dentro da própria consciência que percebe. Não há fronteira real entre observador e observado. Quando isso é reconhecido, o jogo muda completamente. Não há mais necessidade de alinhar algo externo, porque tudo que aparece já é uma expressão do campo que você é. O esforço de manipular a realidade perde sentido, não porque nada acontece, mas porque tudo acontece a partir de dentro da mesma totalidade consciente. Ser o campo não significa controlar tudo. Significa deixar de resistir ao que surge. O campo não interfere em si mesmo. Ele permite. Ele acolhe. Ele responde por reorganização natural. Quando você tenta controlar a experiência, ainda está se percebendo como separado dela. Quando você reconhece que é o campo, o controle se torna desnecessário. Essa percepção dissolve a identidade baseada em luta. Não há mais alguém tentando chegar a algum lugar. Há apenas consciência reconhecendo formas temporárias surgindo e desaparecendo dentro dela. Estados vêm e vão. Experiências se reorganizam. Mas o campo permanece estável, silencioso, presente. É por isso que tantas tentativas de mudança falham enquanto essa identidade pequena está ativa. Elas partem da suposição de separação. Já o reconhecimento do campo é imediato. Não exige prática, tempo ou condição especial. Exige apenas que você perceba aquilo que sempre esteve óbvio. Tudo que você experimenta aparece em você, como você. Quando você se reconhece como campo, a realidade deixa de ser algo a ser conquistado. Ela se torna algo a ser percebido. A resposta do campo deixa de parecer misteriosa, porque você reconhece que não existe um fora respondendo a um dentro. Existe um único movimento se reorganizando. Isso não elimina a experiência humana. Ela continua acontecendo. Pensamentos surgem. Emoções se movem. Circunstâncias mudam. Mas tudo isso é visto como expressão, não como ameaça. O drama diminui porque não há mais identidade sendo defendida a cada variação do campo. Ser o campo é o ponto onde a busca termina. Não porque tudo se resolve magicamente, mas porque a pergunta fundamental cai. Não há mais como alinhar. Há apenas reconhecimento do que já é. E quando isso é visto, o campo responde com uma profundidade e uma naturalidade que nunca poderiam ser alcançadas por esforço. A partir daqui, o que resta não é fazer mais, mas reconhecer mais profundamente. Porque quanto mais claro fica que você é o campo, menos sentido faz tentar empurrar a realidade. Ela sempre esteve se organizando a partir de você. A tentativa sempre carrega uma mensagem oculta. Mesmo quando parece positiva, mesmo quando vem acompanhada de disciplina e intenção, ela comunica algo muito específico ao campo. Isso ainda não é.
A tentativa nasce da percepção de ausência. Ela parte do pressuposto de que algo precisa ser alcançado, conquistado ou trazido para um ponto onde ainda não está. O campo lê isso com exatidão. Quando você tenta, você se posiciona fora daquilo que deseja experienciar. Não importa o quão refinada seja a técnica, a tentativa mantém a distância viva. Ela reforça a identidade de quem busca, de quem ainda não chegou. E o campo, absolutamente fiel, responde mantendo essa configuração ativa. Reconhecimento funciona de maneira oposta. Reconhecer não é imaginar, nem convencer-se de algo. Reconhecer é perceber o que já está ativo como estado. É assumir internamente a posição do já é, sem exigir evidência imediata. Quando há reconhecimento, não há tensão, não há urgência, há presença. E presença é o sinal mais claro que existe. O já é não é uma afirmação verbal. É um estado silencioso. Ele não precisa ser defendido. Ele não precisa ser repetido. Ele simplesmente é reconhecido como verdadeiro agora. Quando isso acontece, o campo não encontra conflito. Ele encontra coerência. E coerência reorganiza a experiência naturalmente. A tentativa sempre olha para frente. O reconhecimento repousa no agora. Por isso a tentativa cansa e o reconhecimento alinha. Uma exige esforço constante para sustentar uma imagem futura. O outro dissolve a busca ao reconhecer que o ponto de acesso sempre esteve aqui. O campo responde a isso com precisão imediata. Não se trata de desistir de intenções. Trata-se de soltar a identidade que tenta alcançá-las. Quando a identidade muda, a experiência acompanha. O campo não responde ao desejo de mudança, mas à posição interna a partir da qual o desejo surge. Quando o desejo nasce do reconhecimento, ele deixa de ser desejo e se torna expressão. Isso explica porque momentos de clareza profunda costumam ser seguidos por mudanças inesperadas. Não houve esforço adicional, houve apenas alinhamento. A tentativa cessou por um instante e o reconhecimento ocupou o espaço. O campo respondeu porque não havia mais sinal de ausência bloqueando a reorganização. Reconhecer súbito e tentar porque ele remove a fricção. Ele não empurra a realidade. Ele permite que ela se revele. O campo não precisa ser convencido quando não há resistência. Ele não precisa ser ativado quando não há conflito interno. Ele já está ativo o tempo todo. Quando você percebe isso, algo relaxa profundamente. A busca perde intensidade. O controle perde importância. A experiência começa a se reorganizar com mais fluidez, não porque você fez algo certo, mas porque deixou de sinalizar que algo estava faltando. O reconhecimento do já é não acontece no futuro. Ele acontece agora ou não acontece. E quando acontece, a tentativa se torna desnecessária. O campo responde porque finalmente encontra um estado que não pede, não força, não espera. Apenas reconhece. Quando você observa com clareza, algo fundamental acontece sem esforço algum. A mente espera um evento, um sinal externo, uma confirmação visível. Mas o colapso da realidade não acontece como um espetáculo. Ele acontece como um ajuste silencioso. No instante em que a observação é clara, a necessidade de resolução desaparece. E quando a necessidade desaparece, tudo já está resolvido. Observar não é vigiar a realidade em busca de resultados. Observar é estar presente sem tensão. É perceber o que é, sem tentar empurrar o que deveria ser. Nesse estado, não há ruído interno competindo por controle. Há apenas consciência reconhecendo o campo tal como ele se apresenta. Esse reconhecimento é suficiente para que o colapso ocorra naturalmente. O colapso não é um evento futuro. Ele é uma consequência direta da clareza atual. Quando não há conflito interno, não há múltiplas possibilidades sendo sustentadas ao mesmo tempo. O campo responde organizando-se na única direção restante. Não porque você pediu, mas porque não há mais resistência fragmentando a experiência. É por isso que, muitas vezes, as maiores mudanças acontecem quando você parece tentar resolvê-las. Não porque desistiu, mas porque viu com clareza. A observação honesta dissolve a confusão. E sem confusão, a realidade não precisa se manter instável. Ela se ajusta por coerência. Quando você observa, você sai do papel de alguém que espera algo acontecer. Você entra no papel de consciência que reconhece o que já está ativo. Esse deslocamento é sutil, mas absoluto. A partir daí,
Não há mais urgência. Não há mais pressa. O tempo perde relevância porque o ponto de acesso já foi reconhecido. Tudo que parecia pendente era sustentado por uma identidade que ainda buscava. Quando essa identidade cai, o campo não encontra mais motivo para adiar, repetir ou complicar. O colapso acontece porque a pergunta cessou. E quando a pergunta cessa, a resposta não precisa mais se manifestar como evento. Ela já está implícita no estado. Isso não significa que nada mais acontece. Significa que o que acontece deixa de ser interpretado como problema a ser resolvido. A experiência flui com mais simplicidade porque não há mais um centro rígido tentando controlar o movimento. O campo se organiza com naturalidade quando não é interrompido por resistência interna. Observar é confiar no funcionamento da realidade sem precisar entendê-la completamente. É reconhecer que o algoritmo sempre respondeu, mesmo quando parecia silencioso. O silêncio, muitas vezes, era apenas clareza ainda não reconhecida. Quando você vê, não há mais o que esperar. Este é o fechamento natural de todo o processo. Não um fim dramático, mas um repouso. Um reconhecimento tranquilo de que a realidade nunca esteve fora de lugar. Apenas aguardava um observador em coerência suficiente para permitir que ela se organizasse. Se essa clareza encontrou espaço em você, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.